corte, você vai assistir Pedro de Oliveira e Edu Sá conversarem sobre empatia e compaixão, comunicação violenta, relações intergeracionais e importância da leitura. A população está envelhecendo e não tem como fugir disso. A gente vai envelhecer, se tudo der certo. Existe um esforço muito por organizações sociais de trazer uma outra imagem desses lares, né, das ILPIs, instituições de longa permanência para a pessoa idosa. A ideia é desconstruir essa imagem de que a pessoa vai ficar lá numa prisão, esperando a morte. Então, tem uma série de iniciativas nesse setor que pressionam as autoridades no sentido de criar políticas públicas para fortalecer esse setor das ILPIs. Você conhece também alguém que faria uma mini revolução em casa e jogar as roupas para cima? Eu faria. Eu sou desse tipo. Eu sou de Libra, então eu sou bem assim, metido a justiceiro, sabe? Então, eu não costumo deixar as coisas muito assim, não. Eu costumo falar, eu costumo me envolver, sabe? Eu dou dicas. As pessoas falam que eu devia ser médico, porque eu me meto nas receitas da minha mãe, da minha tia, de todo mundo, assim. Não, cuidado com esse remédio. Nossa, tá tomando vitamina D. Eu acho que tem um pouco de mim ali nessa história também, porque realmente eu sou muito preocupado. E eu faria a mesma coisa, com certeza. E é importante você ter tocado nesse assunto, porque é necessário que a gente tenha essa coragem em determinados momentos da vida da gente, né? De não haver omissão diante de uma situação que você acha que é injusta, né? E a pessoa que te fez bem a vida inteira, que foi importante para você. E que papel que a literatura e a contação de histórias desempenhou na sua infância? Eu tive uma tia que contava muita história da formiguinha, sabe? Aquela formiguinha que ficava com o pezinho preso na neve. Eu lembro que ela repetidamente contava para mim essa história. Minha mãe buscava livros da biblioteca também para mim. E as professoras sempre tiveram um papel muito importante, porque campeonatos de redação, e elas incentivavam a fazer redação e sugeriam livros muito bons. A escola sempre sugeria livros bacanas que eu gostava de ler e me divertia muito. Então, eu acho importantíssimo você contar histórias para criança, você envolver essas crianças nesse universo, com certeza. E eu tive essas pessoas na infância e na adolescência que fizeram isso. A mesma pergunta para o Edu. Como é que a literatura contação de histórias entrou na sua vida e que importância que você vê do contato desde cedo com esse universo? Eu herdei muitos livros da minha irmã, que meus pais haviam, minha mãe especificamente tinha comprado para minha irmã, Círculo do Livro, aquela coisa toda, e em casa tinha muitos livros. E esse contato, mesmo que você não leia o livro que está ali, tem uma admiração por aquela estante recheada de livros, você fica curioso com uma coisa ou outra, às vezes você folheia. Então, esse contato eu acho importante, eu fui privilegiado de ter esse contato. Falando de encontro de gerações, a minha avó, ela teve um papel muito importante nisso aí. Ela era uma exímia contadora de histórias e eu colava nela para escutar a mesma história várias e várias vezes. E ela sempre dava uma nuance diferente ali. Então, acho que é isso. E dali eu já conectei com contar histórias por imagens, que é uma coisa super comum em criança, mas eu não parei. E essa história, ela tem uma mensagem forte sobre redenção. E para vocês, que importância que tem a gente dar a chance de todo mundo de mudar de vida, de transformar a própria vida? As pessoas não são totalmente ruins ou boas, né? Elas oscilam ali. Então, eu acredito que muitas vezes a gente julga o outro. Ah, nossa, ele é chato, ele tem uma cara fechada, ele é esquisito, ele não sei o quê. Mas às vezes você não sabe a história dele, que ele está vivendo, que ele viveu, que ele passou, né? Então, assim, tem pessoas que têm chance e não aproveitam essa chance. E há pessoas que aproveitam, né? Então, acho que a gente tem que apostar, né, nisso, nessa chance que a gente tem que dar aos outros, porque a gente também erra, a gente o tempo inteiro. Inicialmente, uma pessoa disse até que esse livro poderia ser um pouco assim, será que a pessoa é capaz de mudar tanto, né? Eu acho que sim, que pode haver sim. Acho que se o coração da pessoa se tocar mesmo ali, eu acho que eu acredito nisso, sabe? E me emocionei muito até com a própria história, porque muitas vezes as pessoas são imaturas, elas são frágeis, elas são... enfim, o Edu conseguiu traduzir muito isso nas imagens, sabe? Eu senti isso. Eu senti que foi um personagem
que a gente não teve raiva dele, assim, eu não senti raiva dele ter feito algumas coisas negativas no livro, né, na história. Eu senti em alguns momentos uma certa compaixão, assim, dele, sabe, de tentar me colocar no lugar dele e enxergar que talvez ele fosse uma pessoa assustada, triste, enfim, precisando de carinho. E quantas vezes, né, dizem que toda demanda é demanda de amor. Então, quantas vezes a pessoa grita, xinga e ela está realmente clamando ali por amor, por atenção. Então, as pessoas se manifestam de várias maneiras, né, em busca de carinho, de amor. E hoje, com esse mundo do jeito que as pessoas muitas vezes se comportam de maneira violenta, comunicação violenta, a gente se depara com situações mais leves no dia a dia, em que as pessoas às vezes tratam a gente de um jeito assim mais ríspido. E aí eu pergunto, será que a gente tem que devolver na mesma moeda? Será que a gente também tem que ser assim? Ou a gente tem que neutralizar isso de alguma forma, sabe? Para não chegar a um ponto assim mais trágico, que muitas vezes a gente até toma conhecimento aí nos noticiários. Então, é reagir de uma forma carinhosa, amorosa, se possível, sempre. Cara, se a gente não tiver a ideia que a gente tem uma segunda chance, em que sociedade que a gente está vivendo? É uma sociedade que só permite acertos e a pressão que isso gera e tudo mais. Eu acho que se colocar no lugar do outro, muitas vezes é um exercício difícil, de difícil imaginação, mas quando você tem contato com a pessoa, a gente estava falando da coisa geracional, né, do encontro da pessoa mais nova com a pessoa mais velha. Mas quando realidades diferentes se encontram, seja qualquer o nível, quando você tem contato com outra pessoa, você fica menos dependente de uma coisa que eu amo muito, que é a imaginação, e você passa a ter a realidade na sua frente, né? Um relato em primeira pessoa ali, de uma vivência, de uma experiência, de um erro, de um acerto. Então, isso faz com que você olhe para aquela situação específica de um jeito diferente, né? E quando eu vou trabalhar na ilustração de algum livro, eu gosto de pensar que é um exercício de se colocar no lugar do personagem também. E que força, que poder vocês acham que a doçura, que a gentileza tem nesse processo? O seu Bonifácio e a dona Minervina, eles estão num nível diferente, né? Realmente, ali é muita experiência, muita vivência, né? Para lidar com a situação do jeito que eles lidaram. Ali, eles estavam numa situação muito limite, né? Era uma situação limite, eles conseguiram manter a compostura, manter a calma e conduzir a situação de uma forma natural, doce. E acho que isso que fez com que a casca dele fosse rompida, né? Ele não esperava aquilo, né? Ele não esperava aquele tratamento. E isso me faz muito pensar no nosso dia a dia, né? Na relação com outras pessoas. Não em situação tão extrema como essa, né? Não deixe de visitar nosso canal para mais cortes, entrevistas completas e novidades da Editora Lê.